Olá pessoal, vamos agora falar um pouco sobre o choque na faixa etária pediátrica. Então o choque é uma condição crítica resultante da transferência inadequada de oxigênio e nutrientes para atender à demanda metabólica do tecido. Basicamente, o choque é um desbalance entre a oferta e o consumo de oxigênio. Então, só relembrando um pouco sobre a homeostase cardiovascular. Um dos componentes é o volume circulante. Então, a gente precisa ter um volume circulante para que você tenha pré-carga do coração direito, pré-carga do coração esquerdo e um débito cardíaco adequado. Então, numa situação de choque hipovolêmico, por exemplo, é o que acontece, uma perda de parte do volume circulante que vai fazer com que a criança evolua com situações de choque. Outro componente é o tônus vascular. Então, dependendo da situação do choque, você pode ter o tônus vascular vasodilatado ou vasoconstrito. Então, tem que lembrar, naquelas situações, por exemplo, de um choque anafilático, de um choque quente, séptico, você pode ter uma vasodilatação e a distribuição do sangue numa situação dessa se torna inadequada e você provavelmente vai ter um problema na perfusão periférica e na perfusão na microcirculação. O outro componente da homeostase cardiovascular é o débito cardíaco. Claro que o débito cardíaco ele vai resultar de todos esses outros que a gente já falou, né? Então depende do volume circulante, depende da frequência respiratória, depende da contratilidade cardíaca. Dependendo do choque, você vai ter o comprometimento de um desses três componentes ou dos três componentes de uma maneira progressiva. Uma pequena diferença que é importante a gente fazer é o que acontece no choque do adulto para o choque na pediatria. Então, geralmente, quando você está avaliando um choque numa pessoa adulta, num paciente adulto, você vai ter um débito cardíaco aumentado e a resistência vascular sistêmica vai estar diminuída. Isso acontece em 90% das vezes. Então, o paciente adulto, geralmente morre por disfunção vascular. Já na criança, você tem um choque que pode ter um débito cardíaco que pode estar aumentado ou diminuído, a resistência vascular pode estar aumentada ou diminuída e, dependendo da situação do choque, você vai ter que fazer intervenções específicas nessas situações. Isso explica o fato do choque pediátrico ter melhor prognóstico, já que é possível a manipulação da oferta de oxigênio e, portanto, o uso de inotrópicos na pediatria é mais precoce. Então, enquanto o adulto morre por insuficiência vascular, a criança morre na situação de choque por disfunção cardíaca. Vamos ver aqui um caso. Então, a gente tem uma criança de 9 anos com dor abdominal e diarreia, foi trazida pelo suporte básico ao pronto-socorro. Então, qual é a conduta numa situação dessa? Então, se a criança está com perdas, diarreia e vômitos, ou diarreia só, ou só vômitos, você vai ter aquela conduta universal. Lembra, Toda criança grave, ela merece um MOV, monitorização oxigênio e veia. Então, você não pode deixar de abrir via aérea, oferecer oxigênio, solicitar monitorização e acesso vascular ou intraósseo, se for necessário. Então, qual o tipo de choque? Então, aquele choque caracterizado por perdas, nesse caso específico, diarreia e vômito, ou naquele paciente que foi politraumatizado, que teve um trauma, que perdeu sangue, o choque que vai estar presente nessa situação, em grande maioria das vezes, vai ser o choque hipovolêmico. Então, o que acontece no choque hipovolêmico? Ele é o tipo mais comum de choque. Você pode ter o hemorrágico, no caso do trauma, por perda sanguínea, quer para o meio interno, quer para o meio externo. Você vai ter o não hemorrágico, como é o caso dessa criança, pela diarreia, naquelas situações com poliúria, crianças com queimaduras extensas, crianças desidratadas, crianças com cetoacidose diabética. Então aqui é bem característico de uma criança com diarreia e vômito, no caso grave. Então, o que chama atenção nessa criança? Ele é uma criança letárgica, largada no leito, ele não tem choro sem lágrimas, ele não tem saliva, turgor pastoso da pele. Tem que lembrar que ele tem uma perfusão inadequada, porque ele perdeu volume, Então, aquela parte do volume circulante.
Ou então numa situação dessa. Então assim, essa situação aqui de trauma com situação exsanguinante, você está vendo aqui, né, que foi uma dissepação, o pé está de um lado, a perna no outro, vocês estão vendo aqui que esse paciente está até com um torniquete. Então essa situação também, a perda de sangue é volumosa e você tem que agir rapidamente para repor isso e parar o sangramento. Então, na situação do choque hipovolêmico, vários sistemas orgânicos entram em ação para tentar compensar, que são os mecanismos compensatórios, aquela situação de perda. Então, tanto o sistema hematológico, como o cardiovascular, quanto o renal, como o neuroendócrino, vão entrar em ação para tentar compensar aquela situação de perda aguda. Qual é a sequência de eventos que acontece no choque hipovolêmico? Então você, em princípio, tem um volume sanguíneo diminuído, o retorno venoso diminuído, ou seja, a pré-carga do coração direito está diminuído, consequentemente, a pré-carga do coração esquerdo e o volume sistólico vão estar diminuídos. Consequentemente, o débito cardíaco como um todo diminui e, lógico, acontece o que acontece em todos os choques, a perfusão tecidual está comprometida. Lembrar que quando você tem uma perda sanguínea, no caso do choque, no trauma, você tem que prestar atenção que a pressão arterial, a medição da pressão arterial, ela é importante sim, mas ela só vai te dizer se este choque é compensado ou não. Ou seja, a criança ela perde em torno até de 30% do seu volume sanguíneo para que ela tenha uma hipotensão. Então, a gente não vai esperar que a criança fique hipotensa para você tratar essa situação. Ou seja, antes de ficar hipotensa, a criança vai ficar com frequência cardíaca mais alta, vai estar com o tempo de enchimento capilar vai estar comprometido e você vai ter que fazer a avaliação da circulação como um todo. Pessoal, então qual a conduta numa situação do choque hipovolêmico? Então lembrar, né, toda criança grave ele merece monitorização, oxigênio e veia. Então identifica o ritmo cardíaco, coloca o oxímetro de pulso, eletro contínuo e lógico, depois que você fizer a tentativa do acesso vascular, se você não conseguir o periférico, numa situação de emergência você tem que fazer o acesso intraósseo. Conseguindo o acesso, né, uma via venosa ou intraóssea, você vai fazer expansão volumétrica com cristalóide, 20 ml por quilo EV rápido e vai repetir se for necessário. Dependendo da situação, você pode repetir mais vezes essa expansão. O que a gente chama atenção é que toda vez que você vai fazer uma expansão volumétrica num paciente pediátrico ou não, você tem que fazer uma avaliação antes e depois dessa expansão. Por exemplo, às vezes o paciente pode ter um componente cardíaco e você pode fazer com que esse paciente piore fazendo líquidos em grande quantidade. Então é importante você ver frequência cardíaca, você ver se ele tem estertoração ou não, se depois da expansão esse paciente piorou o desconforto respiratório, se piorou a ausculta pulmonar. Então é importante, ou se ele tem um fígado rebaixado. Isso é interessante você fazer antes e depois para ver se esse paciente consegue receber mais líquido. Lembrar que a base do tratamento do choque hipovolêmico é a expansão. Claro que numa situação de trauma não adianta você só expandir, você tem que parar o sangramento e isso é mandatório. Quais são as opções de acesso vascular? Então, como a gente já comentou aqui, você tenta inicialmente a veia periférica. Numa situação de emergência, se você não conseguiu, você vai tentar a intraóssea. E então, lembrar também, né? Aquele paciente que tem veia central pega, ou então, naquela situação, no trauma, né? Que o ATLS ele geralmente fala o seguinte: se você é uma pessoa que tem muita prática de conseguir um outro acesso vascular, você também pode tentar. Então, por isso que eu coloquei aqui veia central. E a endotraqueal, colocada aqui, gente, a gente usa em situações de emergência que você não tem de jeito nenhum o que fazer. E aí, no caso, você pode fazer algumas drogas pelo tubo, mas a gente não enfatiza muito esse uso. Então, aqui tem uma situação que está se tentando pegar uma veia periférica. Lembrar que o acesso intraósseo ele é super importante, porque você vai tentar conseguir um acesso num ambiente que não é colabável, né, que é a medula óssea. E aqui são os locais de inserção da intraóssea. Então tem que lembrar que onde tem osso você pode utilizar. Na criança, a gente usa geralmente a tíbia medial, tem que lembrar, né?
2 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia e 2 centímetros medialmente. Essa prática vocês vão ter aqui daqui a pouco nas habilidades. Pode ser usado o fêmur distal, pode ser usado o húmero, mas em criança a gente usa mais a tíbia mesmo. Então aqui é a representação esquemática da colocação da intraóssea. Aqui tem uma agulha intraóssea instalada. É super importante saber, né? Lógico, essa intraóssea aqui, essa agulha, ela é específica para isso. Mas às vezes em bebezinho, lactente, recém-nascido, às vezes você consegue com essas agulhas que a gente usa no dia a dia, né? Lembra que, claro que a possibilidade de obstruir é muito grande, porque ela não tem um mandril, mas muitas vezes, às vezes você usa 40x12, essas agulhas mais calibrosas. Aqui é outra criança com a intraóssea também instalada. Aqui são os tipos de agulha, então a gente pode usar, né, aqui tem no mercado, a gente pode usar a Big, a gente pode usar aquelas agulhas que a gente faz função de medula óssea, ou então você pode usar a EasyO, que é aquela que parece uma furadeira. Esses são os tamanhos da Big, a gente tem tanto a Big adulto como a pediátrica. Aqui os locais que podem ser usados. E aqui é o tamanho, né, da que a gente pode usar da EasyO. Lembrar que você tem um tamanho pediátrico, você tem um tamanho de adulto e você tem que o tamanho, essa amarelinha, que é o tamanho do adulto que seja mais forte ou que seja uma situação de obesidade. A base do tratamento nesse paciente específico que a gente falou, né, que a gente apresentou para vocês, é a expansão volumétrica. No choque por trauma, por perda sanguínea, não é só isso. A gente tem que lembrar que você tem que parar o sangramento se for caso de choque por sangramento. Então, na primeira hora do choque, o que é que a gente faz? De 5 a 15 minutos, você vai dar volume, 20 ml por quilo ou 500 ml no adulto. Lembrar a clínica que eu falei, né? Você vai observar se tem estertores crepitantes, se tem ritmo de galope, se tem hepatomegalia e se há aumento do trabalho respiratório depois que você faz a expansão. Se você notou que depois que você fez a expansão, o paciente apresentou estes sinais, então provavelmente ele tem um componente cardíaco que você vai ter que fazer droga vasoativa concomitante. Então, a reposição volêmica inicial, de preferência você faz em 2 acessos venosos de grosso calibre, fluidos aquecidos, especialmente na situação do trauma, 39 graus. Todo mundo pergunta assim, o que fazer, Ringer ou soro fisiológico? A gente prefere o Ringer lactato, nenhum dos dois são bons expansores, mas é o que a gente tem, então a gente vai fazer o Ringer. Uma coisa que mudou nessa última recomendação do PAUS e também essa última recomendação da American Heart é que a gente, numa situação de trauma, a gente tem que lembrar que a gente vai usar o sangue mais precocemente. Então, na questão do sangue, a gente vai comentar daqui a pouco, a gente vai ter que pensar naquele paciente que teve um sangramento, que perdeu o sangue, esse paciente vai precisar mesmo de sangue, a gente está usando da maneira mais precoce. Outra coisa em relação à reposição volêmica é que naquela situação de um choque, não esse, hipovolêmico, mas o choque séptico, tem que lembrar que a gente está sendo um pouco mais cuidadoso na infusão de líquido. Então, antigamente a gente fazia líquidos muito mais livremente no choque e aí agora a gente está sendo mais cuidadoso por conta da possibilidade da criança evoluir com piora no decorrer do atendimento. Então, uma dúvida. Quanto tempo depois de uma expansão volêmica você deve reavaliar o paciente? Após 30 minutos, imediatamente após o término, após 2 horas ou após a diurese? Então, quem respondeu imediatamente está correto. Então, mais uma vez, aquela situação, você tem que avaliar imediatamente para ver se é necessário fazer nova expansão ou se aquele líquido que você fez já foi o necessário do ponto de vista de expansão. Em relação ao sangue, que eu já tinha comentado um pouquinho antes, a gente vai usar o concentrado de hemácias, 10 ml por quilo. A nossa meta de hemoglobina é 7 gramas por decilitro, apesar no livro, se você for ler o livro do Paus, ele fala 10 gramas por decilitro ainda, mas isso mudou.
Lembrar que o que é que a gente tem feito do ponto de vista do trauma, no trauma na criança. Então, a gente faz a primeira expansão, se for sangramento, que geralmente o trauma é por sangramento, se já tiver o sangue disponível, a segunda expansão já é sangue. Claro que na nossa realidade brasileira a gente não consegue esse sangue, mas é interessante que você já pense nisso. Se é perda de sangue, o que o paciente vai precisar é de sangue, então você vai ter que fazer o concentrado de hemácias. Então, qual sangue que a gente vai fazer no caso do choque por trauma, choque por perda sanguínea? Então, a primeira opção são com todas as provas cruzadas, mas isso vai demorar 1 hora para você conseguir. A segunda opção é o sangue tipo específico, que vai demorar de 10 a 15 minutos para você conseguir. Então, numa emergência, numa situação que você não tem esses outros 2 tipos de sangue, você vai usar hemácias tipo O. Se for mulheres em idade fértil, lembrar que a gente usa o glóbulos RH negativo. Gente, então a gente falou do choque hipovolêmico. Então vocês viram que é muito difícil que o choque hipovolêmico precise de droga vasoativa. Não é que não vai precisar nunca, mas geralmente esse choque hipovolêmico ele vai ser tratado basicamente com reposição. Tem que lembrar que esse paciente ele perde muito eletrólitos, ele pode evoluir com distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico e tem que ser visto no decorrer do tratamento. Mas o mais importante na emergência é você conseguir acesso vascular e você fazer o volume, que a gente já viu que pode ser o ringue lactato e numa situação do trauma fazer o sangue. Agora vamos falar numa outra situação de choque. O choque séptico, ele ainda é um grande contribuinte de morte, não só no adulto como na pediatria. Então, apesar de ter havido uma mudança nas definições do choque séptico em adulto, em pediatria isso não mudou. Então, o que é que a gente tem do ponto de vista de definições? A gente tem a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é caracterizado por sinais e sintomas que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Você tem a sepse, o que é a sepse? São 2 sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica mais um foco infeccioso. A sepse grave vai ser 2 sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mais um foco infeccioso, mais uma disfunção orgânica, e você tem o choque séptico, que são 2 sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mais um foco infeccioso, mais disfunção orgânica e hipotensão refratária ao volume. Então o choque séptico ele é caracterizado como você faz o volume e ele não responde. Se você for falar da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, são vários critérios, né? Mas deve ser a normalidade na temperatura ou na contagem de leucócitos. E aí sim tem todos os outros sinais, temperatura central acima de 38,5 ou abaixo de 36 e todos esses aqui que a gente não precisa entrar em detalhes. Então, uma situação que é importante a gente diferenciar é quando a criança se apresenta com um choque quente ou com um choque frio. Lembrar que esse choque quente, nem todo mundo conseguiu, muitos anos de medicina, conseguiu pegar um paciente com choque quente, porque é uma fase que é muito interessante, porque é nessa fase que você geralmente só com expansão você consegue tirar o paciente, mas geralmente quando a gente pega o paciente ele já está na fase fria do choque. Mas como é que é o choque quente? Como é que a criança se apresenta no choque quente? É uma fase inicial do choque, ele geralmente é compensado, ou seja, ela ainda não está hipotenso e está na fase hiperdinâmica do choque. Esse é o grande problema. A criança, ela se apresenta para você como se ela tivesse com uma hemodinâmica boa, ele está com a fase hiperdinâmica do choque. E se você não tiver uma grande suspeição dessa situação, você vai achar que ela está bem. Na realidade, ela não está bem, porque na microcirculação ela não está bem perfundida. Então, quais são os sinais clínicos que a gente vê no choque quente? Então, extremidades quentes com pulso hiperdinâmicos, taquicardia, taquipneia e a criança vai estar confusa, ou seja, a perfusão não está adequada em nível da microcirculação. Quais são os parâmetros fisiológicos que a gente vê no choque quente? Aumento da PA diferencial, aumento do débito cardíaco e saturação venosa mista, diminuição da resistência vascular periférica, ou seja, o paciente está vasodilatado. Qual é a evidência bioquímica do choque quente? Hipocapnia, porque o paciente hiperventila,
lactato vai estar elevado e você tem hiperglicemia. Quando o paciente evolui para o choque quente, ou seja, você não conseguiu pegar no choque quente e evolui para o choque frio, então como é que esse choque frio, como é que ele se apresenta? É um choque tardio, geralmente ele não está compensado, ou ele está no limite da compensação, praticamente o paciente já está com a pressão mais baixa, diminuição do débito cardíaco. Quais são os sinais clínicos que a gente vê no choque frio? Cianose, a pele fria e úmida, pulsos rápidos e débeis, respiração superficial. Quais são os parâmetros fisiológicos do choque frio? Você tem diminuição da saturação venosa mista, o débito cardíaco e PVC estão baixos, aumento da resistência vascular periférica, ou seja, você tem uma vasoconstricção, tem que lembrar quando você vê o tempo de enchimento capilar está acima de 2 segundos, e aí sim você pode ter outros eventos, trombocitopenia, oligúria, disfunção miocárdica, aumento da permeabilidade capilar, ou seja, o paciente está grave. Quais são as anomalias bioquímicas que a gente vê no choque frio? Acidose metabólica, hipóxica, coagulopatia e hipoglicemia. Então, nessa fase inicial do choque séptico, que é o choque vasodilatado, o choque quente, o que é que acontece? Então, esses são os eventos que acontecem. Você tem uma vasodilatação, porém você tem uma má distribuição do volume sanguíneo, consequentemente o retorno venoso vai estar diminuído, o volume sistólico diminui, o débito cardíaco, por sua vez, está diminuído e você tem uma perfusão tecidual diminuída, que é o que acontece na maioria dos choques. Então, qual é a conduta? O que é que a gente faz numa situação de uma criança com choque séptico? Então, você vai fazer monitorização oxigênio e veia, para toda criança grave, a expansão com cristalóide isotônico EV rápido e não pode esquecer que, como é sepse, um antibiótico na primeira hora, e aí eu coloquei Rocefin como um exemplo, mas depende muito da conduta de cada serviço. Então, você repete a expansão se for necessário. Uma coisa que a gente enfatiza aqui mais uma vez é que no choque séptico a gente não faz mais aquele tanto de líquido que a gente fazia rapidamente sem controle, a gente tem que avaliar cada vez, especialmente se você não tiver uma monitorização adequada. Nesses pacientes sem monitorização adequada, você tem que ser muito menos agressivo do ponto de vista de expansão volumétrica. E aí você vai ver, dependendo da situação, você vai ter que usar droga vasoativa, a gente vai falar isso daqui a pouco. Se resistência à droga, você vai pensar na insuficiência adrenal, que a gente também vai ver no algoritmo do choque séptico. Aqui seria o fluxograma de atendimento da sepse pediátrica. O que é que acontece? O que é que a gente tem que fazer desde o início? Se você tem uma presença de hipoperfusão tecidual, que pode ser alteração do estado mental, você pode ter um tempo de enchimento capilar acima de 2 segundos ou hipotensão arterial, que pode estar presente ou não, você vai ter que fazer expansão. A gente geralmente faz a expansão com cristalóide, soro fisiológico Ringer ou coloide, a gente usa muito pouco coloide, E a gente faz rapidamente em 5 a 10 minutos e avalia esse paciente. Dependendo da reavaliação e de como esse paciente se apresenta, você repete a expansão. Tem que lembrar que eles preconizam de 40 a 60 ml por quilo, mas como eu falei, isso tem que ser avaliado a cada vez que você for fazer a expansão, para você não hiperidratar o paciente e você não piorar o prognóstico desse paciente. Se esse paciente respondeu a líquido, ou seja, você fez líquido e ele respondeu, beleza. Tudo bem, ele vai manter a observação clínica e você vai continuar a fazer o acompanhamento desse paciente. Mas se você fez líquido e esse paciente não respondeu, você vai para o passo 2. O que é o passo 2? É a otimização da hemodinâmica em crianças resistentes a fluidos. Então, se você tiver aquele choque quente que a gente já comentou, como é vasodilatado, a gente vai entrar com uma droga vasoativa, que é a noradrenalina, lógico, contínua. Geralmente a gente começa com a dose 0,1 microgramas por quilo por minuto e a gente vai aumentando de acordo com a resposta que você quer. Mas se o paciente já tiver um choque frio instalado, não vai ser nora, porque nora faz a vasoconstricção periférica. Então, você vai usar nessa situação a epinefrina. Você vê aqui que no algoritmo ele fala da dopamina. A gente só usa a dopamina naquelas situações que você não tem adrenalina, mas a dose do choque frio é a
adrenalina. E também a gente vai fazendo 0,05 até 0,3, até mais microgramas por quilo por minuto, dependendo da resposta que você quer. Então, olha só, a gente fez o líquido, a gente fez a droga. Às vezes, com isso, o paciente não responde. Se ele não respondeu, você vai reavaliar a resposta desse paciente. Ele ainda tem sinal de hipoperfusão? Se sim, você tem que pensar que esse choque ele é resistente a catecolaminas. E aí, eles estão recomendando que você usar no caso, o corticoide, a hidrocortisona, também precocemente. Ou seja, você vai ter que fazer uma avaliação rápida e precisa desse paciente para rapidamente você diagnosticar. Se ele não for responsivo a líquido, você entrar com droga. Se ele não for responsivo à droga, você fazer a hidrocortisona em dose de ataque. Lembrar que, geralmente, até essa fase é o que o paciente faz no pronto-socorro, né? Essa parte mais, assim, do algoritmo da sepsis, que você faz saturação venosa mista, que você junta drogas, nora com epinefrina, outras condutas, geralmente esse paciente já deve estar em nível de UTI. Esse diapositivo é do ILAS, do Estudo Latino-Americano de Sepsis. Então é bem interessante que ele mostra quais são os métodos para reavaliar o estado de perfusão e alvos terapêuticos na sepsis pediátrica. Então tem que lembrar, tempo de enchimento capilar, o que é que a gente quer? Que ele esteja abaixo ou igual a 2 segundos. Pressão arterial sistólica, normal para a faixa etária. Avaliação do pulso, ausência de diferença entre pulso central e periférico. Presença de diurese, acima de 1 ml por quilo por hora. Extremidades aquecidas, o estado neurológico normal para a idade. Se você estiver fazendo a medição da saturação venosa central, a nossa meta é que esteja igual ou maior que 70%. O índice cardíaco é uma coisa que geralmente no pronto-socorro a gente não faz e a pressão de perfusão normal para a faixa etária. Uma coisa muito importante para a gente enfatizar aqui, e conversando sobre choque, é o que é normal para a faixa etária, do ponto de vista da PA. Então, uma coisa que a gente usa é essas referências. Então, é o seguinte, o que a gente acha normal para PA? Então, para bebezinho, até o recém-nascido, até 30 dias, você vai considerar a PA sistólica, que a gente vai considerar na emergência, de 60. Depois de 30 dias até 1 ano, 70. Depois de 1 ano, 70 mais 2 vezes a idade em anos. Na adolescência ou no adulto, a gente vai querer que a pressão sistólica esteja pelo menos em 90. É muito importante vocês saberem que isso é o percentil 5. Então, isso aí é o mínimo que a gente vai percorrer na emergência. Quando a gente está falando aqui dos alvos terapêuticos na sepsis pediátrica, lembrar que a gente não está falando nesse percentil 5, a gente está falando no percentil 50, que então, em vez de 70, você usaria 90 nas contas. Então, só repetindo, 60 até 1 mês, 70 até 1 ano de idade, depois de 1 ano de idade, 70 mais 2 vezes a idade em anos. E na adolescência, no adulto, pelo menos 90. Então aqui, também do ILAS, eles colocam alguns alvos que você tem que percorrer no tratamento da sepsis. É bem interessante isso aqui, porque ele coloca o seguinte, itens de primeira hora. Ofereci oxigênio para manter saturação abaixo de 92. Lembrar que aqui tem 92, mas a gente já colocou que para o PAUS, a saturação que a gente percorre, que a gente quer na pediatria, na emergência, seria acima de 94, abaixo de 98, Obtive acesso venoso intraósseo, colher hemocultura. Então, isso é super importante, gente. Colher hemocultura e fazer um antibiótico na primeira hora. Se tem uma coisa que tem impacto na mortalidade do paciente séptico, é você fazer um antibiótico o mais precocemente possível. Ou seja, dentro da primeira hora, o antibiótico já deve ter sido feito, já deve ser feito. Beleza? Outra coisa, fiz a administração do antimicrobiano. Se teve alteração da perfusão, eu fiz líquido. Se não melhorou com líquido, se eu entrei com droga vasoativa. E se não melhorou com droga vasoativa, você vai fazer o corticoide em dose de estresse. E aí sim tem o método de avaliação que a gente também já comentou aqui. Então aqui, gente, é bem interessante
slide para a gente orientar em relação a que droga vasoativa você vai usar. Então aqui a gente colocou aqui, como escolher um inotrópico vasoativo adequado. Então aqui tem essas 3 cores, então vamos ver aqui, olha. O vasopressor, quando é que a gente usa um vasopressor? Quando a gente tem hipotensão. Então, quais são as melhores drogas como vasopressores? A gente tem então a noradrenalina e a vasopressina. Tem que lembrar que a vasopressina a gente só usa na pediatria no choque vasodilatado não responsivo à nora. E tem 2 outras drogas que podem ser usadas se você não tiver nora ou vasopressina. Vai ser a dopamina e a adrenalina. Se eu estou pensando no inotrópico que eu vou usar quando o pulso e perfusão periférica estão ruins, a droga de escolha vai ser a dobutamina. A dopa e a adrenalina também podem ter esses efeitos. Quando eu estou pensando em usar o vasodilatador, que a gente basicamente vai usar naquela situação do choque cardiogênico, ou então no choque muito avançado, que você precisa fazer essa vasodilatação periférica, você vai usar quando há vasoconstricção periférica, perfusão periférica rim e PA adequada. Por que a gente coloca a PA adequada? É porque a droga de escolha é a milrinona. E a milrinona, ela tem um efeito de reduzir a pressão arterial importante, e se a PA não estiver adequada, ela não funciona como as outras drogas vasoativas. A milrinona, ela tem uma meia-vida bem mais prolongada, então se você desligou ela agora, ela mantém a sua ação, então você pode matar um paciente hipotenso, ou seja, choque cardiogênico, qual é a droga de escolha? Milrinona, desde que eu não tenha uma PA baixa. Se eu tiver PA baixa num paciente que precisa usar um vasodilatador, é interessante, no caso a milrinona, você vai ter que primeiro recuperar essa PA desse paciente para depois sim você associar a milrinona. Muito bem, então até agora, gente, a gente falou do choque hipovolêmico, que a gente basicamente fez líquido e naquele caso de trauma a gente fez sangue, E lembrar que no trauma você tem que controlar o sangramento, e a gente viu o algoritmo da sepse pediátrica. A outra situação, gente, é a seguinte, você tem uma criança de 2 anos, com desconforto respiratório, letargia e palidez trazida para o pronto-socorro. Ou seja, esse paciente ele pode ter um desconforto respiratório, como também pode ser que essa letargia, essa palidez sejam sinais de choque. Então, todo paciente grave, lembrar, se ele comove você, você tem que começar no MOVE, Monitorização oxigênio IV, cabe para todo paciente grave, então eu fiz acesso vascular, fiz o eletrocontínuo, oximetria de pulso e faço a primeira expansão para esse paciente. Tem que lembrar que, mais uma vez enfatizando, esse paciente pode ter tanto um choque como desconforto respiratório. Que tipo de choque? Então vamos falar um pouco do choque cardiogênico. O que é o choque cardiogênico? Como é que a gente identifica o choque cardiogênico? Então, aquele paciente que tem uma história pobre e tem uma clínica muito exuberante, sem ter motivo para tal. Então, por exemplo, uma criança que não teve perda, ele não sangrou. Esse paciente não teve diarreia, não teve vômito, ele não tem um quadro séptico instalado. E ele apresenta-se altamente com tempo de enchimento capilar prolongado, frequência cardíaca muito elevada, ele está com a temperatura de extremidades frias. Então, numa situação dessa, a gente tem que lembrar que você pode estar diante do choque cardiogênico. Então, o que acontece no choque cardiogênico do ponto de vista de função cardíaca? Você tem uma contratilidade diminuída, você tem uma taquicardia acentuada. Lembrar que a taquicardia é o sinal do choque que mais precocemente aparece em qualquer tipo de choque. Nessa situação do choque cardiogênico, você tem uma taquicardia importante e você não tem motivo para tal. O que acontece? A partir do momento que você tem uma frequência cardíaca muito elevada, você vai ter um débito cardíaco e volumes sistólicos diminuídos. Então, é concomitante, é normal que no choque cardiogênico você tenha uma congestão pulmonar,
porque a bomba cardíaca não está funcionando bem, você tem uma perfusão tecidual diminuída e você tem uma perfusão sistêmica diminuída. E é muito importante também que no choque cardiogênico a gente saiba que você, além de ter a bomba cardíaca que não funciona bem, ou seja, não tem contratilidade boa, você tem uma vasoconstricção periférica. Isso piora muito a performance cardíaca desse paciente, porque ele está brigando, né, um coração que não tem uma função muito boa, contra a parte de vasoconstricção periférica que está bem acentuada. Por isso que a droga de escolha, numa situação dessa, é a milrinona. Porque o que ele faz? Ele aumenta o inotropismo cardíaco e ele abre a periferia. Seria a droga ideal, só com aquela ressalva que a gente já falou, né? Dependendo se não tiver hipotensão. Então, quais são... o pessoal pode perguntar assim, mas numa situação dessa que o coração não está legal, não devo fazer líquido? Não, você deve fazer líquido, só que você vai fazer 5 a 10 ml por quilo lentamente. Quanto é que é lento? A gente faz em meia a 1 hora essa expansão. E durante a expansão você está checando frequência cardíaca, se aumentou a parte do desconforto respiratório, se aumentou crepitação, para você ver se o paciente de fato não suporta líquido. Às vezes não suporta mesmo, apesar dele estar precisando, ele não dá conta de líquido. Então, no caso, esse paciente vai precisar mais de droga vasoativa do que de líquido, né, numa situação dessa. Qual é a droga vasoativa então? Então, como eu falei, a droga de escolha para o choque cardiogênico, a milrinona, e aí você está vendo aqui que eu coloquei entre parênteses, adrenalina. Por quê? Lembrar, não necessariamente você vai usar adrenalina, mas se o paciente tiver hipotenso, você vai ter que usar adrenalina, você aumentar a PA, normalizar a PA do paciente, para aí sim você iniciar a milrinona numa situação de choque cardiogênico.